Salve galera, Thiago Santos aqui de volta com mais um resumo no canal Bike na Lama, etapa 8 da Copa do Mundo de Mountain Bike. Hoje é dia de Cross Country XCO em Mont-Sainte-Anne, Quebec, Canadá. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Evento principal na tela é o XCO, que tá pegando fogo no feminino com a disputa entre as 4 mais bem colocadas. A liderança tá com a holandesa Anne Terpstra e a segunda colocada apenas 12 pontos de diferença para Rebecca McConnell. Terceira colocação para a suíça Alessandra Keller e na quarta colocação a sueca Jenny Rissveds, que foi confirmada a ausência dela nesse XCO de hoje. Já na tela aí para vocês o Start List e infelizmente mais uma vez nenhuma brasileira largando no XCO da Copa do Mundo. Assim como aconteceu no XCC de sexta-feira, hoje também não tivemos brasileiras. No total 65 atletas alinharam para essa prova e lá foram elas, momento da largada. A largada dessa vez não foi limpa e aquele poeirão ali atrás foi uma queda logo de cara e infelizmente uma queda que envolveu uma das donas da casa e a mais famosa delas, a Emily Beth, que estava querendo alcançar bons resultados hoje e infelizmente sofreu essa queda, o que comprometeu aí o desempenho dela na competição. Detalhe curioso no dia de hoje, como normalmente temos apenas um start lap e hoje foram 2 start laps por questão de tempo da prova, então eles calcularam aí que seria necessário esse start loop 2 e assim foi feito. Na abertura da primeira volta, Rebecca McConnell passou liderando e seguida de perto pela Anne Terpstra, a Martina Berta e a Alessandra Keller. Das 4 primeiras, as 3 ali disputando o título. Esse circuito é um dos mais difíceis da Copa do Mundo e não foi diferente no dia de hoje. Algumas quedas e muito empurrar a bike. Lá na frente, Rebecca McConnell aumentava a diferença para o pelotão perseguidor, já estava ali na casa de 7 segundos. Todo mundo achando que ela ia despontar quando a Yolanda Neff na segunda volta conseguiu alcançar e ultrapassar ela. Desse ponto em diante a Rebecca foi só ladeira abaixo, perdeu a concentração em vários trechos e foi só perdendo posições, o que compromete aí a situação dela no campeonato. Na abertura da terceira volta já passou ali comandando a prova Yolanda Neff sem ser ameaçada por ninguém. Ela abriu mais de 30 segundos para a segunda colocada, principalmente ali nos trechos técnicos. A Mona Mitterrand, que largou mal, chegou a figurar na 16ª colocação, já aparecia aí na 6ª posição. Lá na frente a Yolanda disparou cada vez mais e já estava na casa de 1 minuto de diferença para o pessoal da perseguição, que estava sofrendo muito nos trechos técnicos. E aí veio o tempero da chuva, uma pista que já era difícil, aí caiu um temporal, fazendo a coisa ficar ainda mais complicada. A transmissão chegou a ser interrompida em alguns momentos por conta desse temporal que caiu lá. E lá na frente, liderança inabalada para a Suíça, que continuou desfilando nos trechos técnicos sem dificuldade. Outra que continuou mandando bem foi a austríaca Mona Mitterrand, que já aparecia em terceiro lugar. Ou seja, ela ultrapassou 3 atletas rapidamente e já estava na caça da Hailey Batten, que passa aí nesse momento na segunda posição com 30 segundos à frente da austríaca. Volta final para a Suíça e Yolanda Neff com a tranquilidade ali de mais de 1 minuto de diferença para a segunda colocada. Segunda colocada que nos instantes finais foi alcançada pela austríaca Mona Mitterrand. Ali a Hailey Batten tentando defender a posição de todas as formas. Lá na frente a vitória confirmada para a Suíça, que não teve dificuldades e assim como fez no XCC de sexta-feira, ganhou também o XCO hoje aí fazendo
barba, cabelo e bigode. Inclusive, quem não assistiu o resumo do XCC, dá uma olhadinha aí que tá imperdível, tá bem legal. Já a emoção maior da prova ficou mesmo para a disputa da segunda colocação entre a americana Hailey Batten e a austríaca Mona Mitterwarner. Metros finais ali com uma colada na roda da outra e só aguardando o momento do sprint final. A Mona jogou de lado, a Hailey tentou responder, mas no final quem levou a melhor foi a austríaca companheira de equipe do Henrique Avancini, Mona Mitterwarner. Aí ela já se jogou ali no chão porque a explosão ali, o desgaste final foi surreal, ainda mais considerando que ela fez uma prova totalmente de recuperação, ela que não consegue largar muito bem. A quarta colocação ficou com a italiana Martina Berta e na quinta colocação a Alessandra Keller. Classificação final já na tela aí para vocês e as três melhores de hoje: Mona Mitterwarner, Hailey Batten e a vencedora Yolanda Neff. Na classificação geral, algumas alterações, tá mantida as três primeiras, porém a Alessandra Keller se aproxima ainda mais da Rebecca McConnell e a Mona Mitterwarner assume a quarta posição da Jenny Rissveds. Essa foi a principal mudança aí no feminino. Então vai ficar a decisão para a última etapa em Val di Sole em setembro. Bora mudar a chavinha pro masculino. É hora dos marmanjos na Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country XCO. O masculino foi logo na sequência, mas nem sinal de chuva, céu aberto e ficou apenas um terreno um pouco mais úmido ali para eles. Aí a classificação, os 5 primeiros no campeonato até o momento, todos ainda com chance de título e a ausência do Vlad Daskalu na etapa de hoje. Start list na tela para vocês e como anunciado, o Henrique Avancini estaria fora dessa etapa. Ele já tinha anunciado há uns 10 dias atrás, né, que não participaria, se concentrando, se recuperando de um problema no pulmão e focando um pouco mais no preparo para o campeonato mundial que acontece no fim do mês. 65 atletas largaram nesse XCO e assim como na prova feminina também foram 2 start loops e aí o primeiro deles com ali já na frente encabeçando o francês Titouan Carreau, que também é o atual campeão francês. Nino Schurter, o atual líder da competição, largou lá de trás porque ele não fez um bom XCC na sexta-feira, dessa forma largando na quarta fila. Na abertura da primeira volta ele já figurava ali na 14ª colocação, que era liderada pelo Titouan Carreau. Teve esse enrosco na entrada do single ali, o pessoal que estava atrás acabou sofrendo bastante. Lá na frente continuava a liderança de Titouan Carreau, seguido ali pelo Colombo e o Pierre de Flamont. Começavam também os trechos mais técnicos que estavam muito escorregadios pela chuva que caiu no feminino. A abertura da segunda volta, Titouan Carreau aparece sozinho, já com 22 segundos de diferença para o segundo colocado. Um pouco mais atrás, o Nino já aparecia na 11ª colocação. A cada parcial, a diferença do francês só ia aumentando e ele consolidava cada vez mais a primeira colocação. Abriu a terceira volta ali já com bastante tranquilidade. O pelotão perseguidor já estava a 54 segundos de distância dele. Ele passava limpo nos trechos técnicos, enquanto os outros pilotos tinham bastante dificuldade. Inclusive aí o Nino Schurter empurrando nesse momento, que é algo raro da gente ver. O problema também é que você andando no pelotão, se um erra o que está na sua frente num trecho técnico, quem está atrás automaticamente também vai errar. Então, por isso que o Titouan Carreau indo sozinho, ele não tinha esse problema. E aí ele foi só aumentando a diferença. Nesse momento ele abre a quarta volta e o pessoal do pelotão perseguidor passa 1 minuto e 30 atrás. Entre eles o Loa Arévalo, mexicano, que infelizmente estava ali na segunda colocação nesse momento e teve um problema. O pedal dele se soltou, desrosqueou, deu algum problema que a gente não conseguiu entender durante a transmissão. E ele infelizmente teve que abandonar. Ele que estava num bom momento dentro da prova, mas são coisas que acontecem.
E após a quebra do Loa, quem assumiu a segunda colocação foi o suíço Filippo Colombo. Um pouco mais atrás vinha outro que estava na disputa pelo título, aí, o Alan Hatterley, que estava na segunda colocação. Ele comprou um terreninho, caiu e infelizmente não foi visto mais entre os 10 primeiros. Na frente, Titouan Carreau continuava flutuando entre as pedras e na segunda colocação o Filippo Colombo também tinha um bom desempenho, porém com quase 1,30 do líder, e quem encostava era o suíço Nino Schurter, ali já figurando na quarta colocação. No final da quinta volta, o pelotão alcança o Filippo Colombo e quem já joga para frente e assume a segunda colocação é o suíço Nino Schurter. O homem é brabo mesmo, largou na 25ª posição e já estava ali na ponta da prova. Lá na frente, o francês e discípulo de Julien Absalon, Titouan Carreau, consolidava cada vez mais e já abria a última volta com bastante tranquilidade. Nesse momento, a diferença já estava acima dos 2 minutos. E aí começou a briga pela segunda colocação e com ele, que sempre tem um fim de prova excelente, o espanhol Valero Serrano, que foi o vitorioso em snowshoe na semana passada. Ele ultrapassa o Nino, vai para cima do Filippo Colombo, ultrapassa também. Ele desequilibrou nas pedras, o Colombo passou e ele, empurrando a bike, conseguiu ultrapassar o Colombo e se manteve na segunda posição no fim desse trecho de subida. A briga pela quarta posição estava entre o Pierre de Froimont e o Nino Schurter, mas o Nino sofreu uma queda e comprometeu o fim de prova dele. Lá na frente, Luca Brador já chegava para os metros finais ali com tranquilidade, comemorando bem antes ali da placa de 100 metros. Ele que nunca venceu um XCO de Copa do Mundo, teve sua primeira vitória hoje, estampando aí a camisa de campeão francês. E a última vez que um francês venceu uma Copa do Mundo foi justamente o Julien Absalon, que hoje é manager da equipe BMC, que inclusive é patrocinada por uma empresa brasileira, MTB90, aí, que fornece as manoplas para a equipe. Então teremos a empresa brasileira no lugar mais alto do pódio no dia de hoje. Parabéns para ele, que vem perseguindo essa vitória há alguns anos. E o restante desse pódio, como será que ficou? O Filippo Colombo conseguiu superar o espanhol Valero Serrano e garantiu a segunda colocação. Então, Valero Serrano em terceiro. Lá atrás eram 2 vagas para 3 atletas, Nino Schurter, Pierre de Froimont e Luca Brador. E Luca Brador acabou levando a vantagem sobre os dois e garantiu a quarta colocação. A quinta posição foi vencida pelo Pierre de Froimont, que deixou Nino Schurter aí na sexta colocação, portanto fora do pódio e perdendo pontos importantes que podem fazer falta na última etapa. Finalizando aí a classificação e a cerimônia das flores com os 3 melhores desse XCO. Então, Filippo Colombo, Valero Serrano e Luca Brador, as feras dessa penúltima etapa. Classificação geral do campeonato, liderança mantida de Nino Schurter, e o maior prejudicado hoje foi o Alan Hatterley, que chegou apenas na 17ª posição e caiu na classificação geral para a 4ª posição, e agora a segunda colocação aí assumida pelo espanhol Valero Serrano. A ausência do Vlad Dascalu também cobrou seu preço, ele caiu da 3ª para a 6ª colocação. Portanto, do 1º ao 7º, todos têm chance de conquistar o título na última etapa na Itália em setembro. Então é isso, galera, mais um resumo para conta. Se gostou e quiser apoiar o nosso canal, manda um Pix aí pra gente, a chave tá na descrição do vídeo. Se não quiser mandar o Pix, pode mandar aquele like e a inscrição e compartilhar com os amigos, que ajuda da mesma forma. Beleza, galera? Próximo resumo vai ser do Campeonato Mundial em Ligier. Então, até lá. Fui!